Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E, claro, Resenha Cast em oferecimento da Óticas Visão, a melhor e mais tradicional ótica de Governador Valadares. Lá você encontra os melhores preços e os melhores produtos para você poder ficar de bem com a sua vista, que é fundamental para a nossa saúde, não é mesmo? E, claro, oferecimento também de Kratos Nutrition, a principal loja de suplemento de Governador Valadares que apoia este projeto. Procura Kratos Nutrition no Instagram ou até mesmo ali na rua Israel Pinheiro, no bairro Esplanada, que você vai encontrar os melhores produtos para você poder ficar de bem com a sua saúde física. Aqui, você já sabe, é o local para poder eternizar histórias de pessoas edificantes e marcantes aqui da nossa cidade. E hoje tenho a honra de conversar com um grande ídolo do Esporte Clube Democrata e, claro, um empresário de sucesso no ramo de esporte. Falo dele, Hernani Rezende, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Hernani, primeiramente, seja muito bem-vindo e é uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Isso, eu que agradeço, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço demais o convite, depois de alguns, né? De algumas desistências? Na verdade, nem a desistência, né? Como eu falei com você, a gente fica um pouquinho meio tímido, mas é um prazer demais, é enorme estar aqui. Vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo legal. Hernani, para a gente poder começar o nosso bate-papo, antes da gente poder entrar na sua vida atual, na sua vida passada como atleta profissional de futebol, como é que era o Hernani Rezende no Colégio Tiradentes? Ih, já... Na verdade, eu sempre fui, assim, eu gostava muito mais da educação física, né? Mas eu nunca fui um menino bagunceiro, nunca deixei muito de estudar. Sim. Eu tinha dificuldade em questão, porque eu gostava muito de conversar, essas coisas, mas nunca faltei com as minhas obrigações, graças a Deus, nunca tomei bomba. Minha mãe pode agradecer. Posso perguntar para ela depois? Pode falar com ela. Nunca tomei bomba, passei de ano tranquilo, mas igual eu falei, gostava mais da educação física, mas não podia deixar de cumprir com as outras obrigações, né? Qual que é a grande lembrança, memória que você tem do período escolar que você teve na sua vida e que você jamais vai se esquecer? É até bacana você falar isso, porque hoje eu tenho um filho de 12 anos e acaba, às vezes, dando um trabalhinho na escola, né? E eu falei com ele, rapaz, aproveita porque vai passar rápido e daqui a um tempo você vai ver que não é a mesma coisa, que hoje você está no paraíso. Sim, verdade. Depois ele vai ter que, né, ter as outras obrigações de faculdade, trabalho e tal. Então, assim, a lembrança mesmo são as amizades que ficam, né? A gente tem até hoje um grupo, então já vai para de 2003 agora, mais 11 anos. Como é que é? 2003, 21 anos. 21 anos, velho. Sim. Que a gente formou. E 2002, né? 22 anos. E agora que o pessoal tá programando de fazer um reencontro. Pra você ver. Então fica essa lembrança, a questão da amizade que a gente tem e os professores que a gente encontra hoje, até hoje fala assim, cara, nossa, eu achava que você não ia fazer isso, achava que você não ia fazer aquilo, você virou, tem amigos nossos que virou policial, então assim, fica essa lembrança bacana da amizade e os jogos estudantis que a gente sempre tinha esperava o ano todo pra ter, pra sair lá com aquela alegria, sempre chegar na escola com o peito aberto. Hernani, no Brasil, eu acho que eu posso afirmar que eu acho que é um ponto pacífico para todo mundo, que todo menino, toda criança sonha ou já sonhou em ser jogador de futebol. E esse é um sonho latente na cabeça de centenas de milhares de crianças aqui do nosso país. Sejam as crianças do passado, as crianças de agora. Claro que hoje em dia a gente percebe uma mudança um pouco do comportamento dessa geração atual, mas não tem menino que deixou de sonhar em ser jogador de futebol. E você foi um dos privilegiados com muito esforço e realizou esse sonho de milhares de pessoas que sonharam uma vida inteira para ter uma oportunidade que você teve. Como é que é isso para você? Então, eu falo muito com as pessoas que me perguntam, né, sobre como foi a minha passagem pelo futebol. Eu
comecei a ser... Eu assinei meu primeiro contrato profissional em 2004, né? Quando eu subi, a gente tinha sido campeão de júniores em 2003. E aí eu assinei esse contrato profissional. E eu vinha do futsal, né? E... Pra mim, cara, eu nunca fui... Eu falo que eu nunca fui... Eu tive um contrato grande para ir para um clube grande e tal, mas eu me sinto realizado demais, porque além de eu ter feito o que eu gosto até hoje, que é jogar futebol, né? Eu ter conhecido outros lugares, conhecido pessoas, eu pude, assim, eu conquistei várias coisas, né? Tive a alegria de poder concentração, de treinar, de conhecer atletas profissionais que sempre foram tiveram nomes, né, no futebol brasileiro e até mundial. Então, assim, cara, eu me sinto realizado, não me arrependo de nada. O tempo que eu passei, né, naquela época, não me arrependo de nada, foi ótimo. Algumas coisinhas a gente poderia deixar de fazer, mas a gente, quando é novo, a gente, né, claro, quer fazer o que vem na frente. Então, assim, tudo que passou para mim foi top, foi perfeito mesmo. E, Hernani, é incrível porque quando você conversa com qualquer torcedor do Democrata, e uma pessoa ali que já tem mais de 50 anos, ela viu todo o período histórico da Pantera, né? Viu o vice-campeonato mineiro de 91 e viu o time que você fez parte. E eu acho que, quero saber de você, como é pra ti saber que você, oriundo de Governador Valadares, jogou no clube da cidade, só quem mora em Valadares sabe o quanto que o Democrata é muito representativo pra nossa cidade, pra nossa história, e você fez parte de um dos momentos mais icônicos da história desse clube. Como é isso pra você? Até brinco com a minha esposa, quando eu conheci, eu já tinha parado de jogar. Sim. Então ela não viveu essa parte comigo. Então ela não sabe aquela questão do friozinho na barriga, sim, essas coisas. Então, assim, todo lugar que a gente passa, às vezes, a pessoa fala, me cumprimenta, ela fala, nossa, mas você conhece a gente demais. Eu falei, na verdade, às vezes eu nem conheço. São pessoas que já passaram e viu a gente. Então eu vou hoje no jogo do Democrata, a pessoa, Hernani, cabe você lá, e não sei o que. Eu falei, não, já tô velho pra isso, não dá mais não. Então, assim, hoje a gente fica feliz, né, cara, claro, de passar na cidade e ter saído pela porta da frente. Eu não saí lá brigado, nada. Eu tenho até amizade, até hoje, pessoal que participou daquela época com a gente. Mas meu Divaldo Soares, eu passo, cumprimento, a gente fala, pô, naquela época foi ótimo. Sim. Então, assim, é bacana a gente ter o reconhecimento até hoje e passar, pô, você já jogou no Democrata, você foi lateral, pô, jogava bem. Esses dias mesmo eu fui numa loja, aí o cara falou, se eu te conheço em algum lugar, eu não costumo falar que eu joguei, que eu não é... Assim, eu não sei, é de mim. Sim. Mas aí a pessoa chega e fala, eu falei, não sei de onde. Eu falei assim, você já jogou bola? Aí eu fui, não, já joguei bola no Democrata. Eu falei, poxa, bacana, eu ia mesmo. Aí, assim, é bacana isso, claro, você ter esse reconhecimento, então é massa, é bacana, é diferente. Qual que é a grande lembrança que você tem daquele time de 2007? A amizade de todo mundo. Acho que, assim, era um time... Às vezes eu falo que não era nem tão muito técnico, né? Mas era um time muito aguerrido. A gente entrava em campo e falava assim, pô, se não der na técnica, tem que ir na vontade. E a gente tinha ali no meio de campo o Gleidson, Toto. Exato. Você vê o Zotti, os meninos correndo, a Hamilton correndo igual um maluco lá na frente. Então, assim... Terror do Mamudão, Hamilton doidão. A gente fechava o olho lá atrás, vamos falar assim, joga lá pra frente lá que o Hamilton se vira. Vilar segurando atrás? Vilar, cara. Até hoje eu vejo o Vilar, converso com ele de vez em quando, eu vou lá, comento alguma coisa na rede social com ele. Então, assim, foi essa mais a lembrança que a gente tem do time... competitivo que a gente tinha, que hoje às vezes você vê um time de futebol que não tem a mesma competitividade, entendeu? Então, essa é a lembrança maior que a gente tem. Né? Qual que é o jogo mais marcante daquela trajetória do ano de 2007 para você? Então, eu falo marcante, que marcou mais, com certeza foi a semifinal, né, contra o Atlético lá no Mineirão, que eu consegui fazer o gol. A gente poderia ter saído com a classificação, né? Mas futebol tem dessas coisas. Mas eu falo lembrança do campeonato inteiro, porque todos os jogos que eu participei, né, eu falo eu fui muito bem no campeonato de 2007. Tanto é que eu até comento, pessoal, eu fui considerado um dos melhores laterais que na época, né,
do campeonato. E tem um jogo contra o Democrata de Sete Lagoas, que eu fiz o gol aqui, contra o Vila Nova também aqui. Então, assim, a gente marca... esse jogo do Vila Nova. Eu entrei com você como mascote nesse jogo. Não fale isso não, que o pessoal... que hoje, desse tamanho aí, o pessoal vai falar que eu sou velho. Eu entrei com você nesse dia. Então, assim, essas lembranças que a gente tem de gol, né? Que no lateral a gente não tinha muito costume de fazer gol e tal. Então, assim, é essa lembrança maior. Mas a que fica é o gol contra o Atlético Mineiro, que era nosso rival, né? Sim, com certeza. E, Hernani, como é que um ex-jogador de futebol profissional foi parar no empreendedorismo? Então, eu vou contar, assim... Fique à vontade, por favor. Se a gente tiver tempo que fique aqui, Não. vamos lá. Eu jogava na Tailândia, na época, e aí eu fui emprestado para um time na África, né, em Ruanda. Então eu tinha um contrato lá em Ruanda de 2 anos. Aí eu voltei de férias pro Brasil. E por algumas coisas de empresário, situações, acho que não vem ao caso também a gente falar. Claro. Né? Mas essas situações que teve que eu tinha de empresário e diretor de futebol e tudo lá, a gente, por não falar tanto a língua, né? Então não entender tão bem, acabou dando um desacerto que daqui eu não voltei. Eu estava esperando abrir a janela de novo para voltar para Tailândia. E aí um amigo meu, eu falo até hoje com ele, que ele acho que foi o cara que me ajudou. Foi, você deve até conhecer, o Renato Viega. Sim. Né? Ele também é profissional de educação física e ele falou comigo, Hernani, vai ter uma prova aí na Unipac. Aí eu falei, quantos anos? 2002, que eu fui em 2012, 10 anos depois, como é que eu vou fazer faculdade sem ter estudado, uma prova de faculdade, de vestibular. E eu fui e falei, vou fazer então. Aí eu falei assim, eu não tenho vergonha de falar. Fiquei, acho que foi número 72, 72 na época. Eu falei, não vai, né? Vou voltar pro futebol. Minha mente era voltar pro futebol. E aí acabou que eu deixei pra lá e teve a primeira chamada, teve a segunda chamada. E aí os meninos falaram comigo, Hernani, a terceira chamada lá na faculdade. Eu falei assim, dá pra eu ir? Como é que... Vou lá ver. Cheguei na faculdade... na secretaria, assim, tinha uma menina sentada esperando. Eu cheguei e falei assim, eu queria ver sobre o curso que eu fiz, a prova. Eu queria ver como é que faz, se tem ainda jeito de fazer a inscrição. Ela falou assim, Hernani, eu até conheci a menina que trabalhava lá, ela falou assim, Hernani, essa menina aí tá fazendo uma vaga agora e só tem mais uma. Olha isso. Aí eu falei assim, bicho, acho que tá escrito aí. Aí eu virei e falei, segura minha vaga, eu vou ali, vou buscar meu documento e volto. Ela, mas não deixa de passa de hoje não. Eu falei, pode deixar. Fui lá, peguei meus documentos, liguei pro meu pai. Meu pai, ele nunca foi meu pai, ele é reformado da polícia, ele nunca foi contra eu jogar bola, ele sempre torceu pra mim também. Aí eu falei com ele, pai, vou estudar. Aí ele, mas você vai estudar ou você vai começar e vai parar de novo? Eu falei, não, agora eu vou estudar. Aí ele falou comigo, então eu tô com você. Aí eu peguei, fiz a inscrição e graças a Deus, nós estamos aí trabalhando até hoje, fazendo a alegria do pessoal, né? Saúde, levando saúde pro povo. Claro. E em relação ao estúdio, como é que ele surgiu? Então, comecei trabalhando, fazendo estágio, depois eu comecei a trabalhar no ACI, eu falo no escondo do ACI, o ACI tem um estúdio aqui no centro, né? Aqui em Valéria, tem 2 estúdios aqui no centro, e eu gosto demais do ACI, gosto de graça, e ele que me deu essa oportunidade, aprendi muito com ele, e vai passando o tempo, a gente quer tentar alguma coisa, né? E aí eu falei com a minha esposa, falei assim, e aí, vamos? Aí ela falou assim, mas você é doido, minha esposa sempre teve um pezinho atrás. Eu falei assim, e eu sou daquela que não deu certo, começa de novo. E aí eu falei com ela, vamos? Aí ela falou assim, mas e aí? Aí ela falou, vamos esperar mais um pouquinho? Eu falei, esperamos. Continuei trabalhando no ACI, eu fiquei quase, acho que 4 anos no ACI, mais ou menos, trabalhando. E na pandemia eu falei, teve aquela situação de fechar tudo e a gente continuou fazendo trabalho em casa com o pessoal. Sim. E o pessoal gostou. Eu falei, Thaís, e aí? Aí ela falou assim, mas pessoal, se que na hora que abrir, o pessoal começar, mas depois... Eu falei, paciência, vamos embora. Claro. A gente fez o investimento, entramos com aparelhagem, comuniquei o ACI e tal. E na pandemia eu abri. O pessoal falou, você é louco demais, você vai abrir na pandemia? Eu falei, não, vamos embora. Tá na frente, Deus tá na frente aí, vamos embora. Amém. E aí, graças a Deus, no primeiro mês aí, a gente teve um número considerável de alunos e até hoje,
vai pro 3º ano nosso aí bacana. já e estamos firmes, espero ficar mais ainda. Que bacana, se Deus quiser, com certeza. Hernani, você que está nesse mercado como empresário, sabe que eu costumo dizer que o mercado fitness aqui em Valadares é muito amplo, né? Quando eu falo mercado fitness, eu não englobo só as academias, eu englobo loja de roupa, loja de suplemento, crossfit, os boxes, enfim. Logo, é um mercado muito concorrido. Como é que você classifica esse mercado fitness, podemos dizer assim, aqui em Governador Valadares atualmente? Não, Gustavo, eu falo que sempre tem espaço para todo mundo. Eu, por exemplo, eu tô na ilha, eu tenho 4, 5 academias que já tem mais tempo que tá lá e academias, né? Não sei se a gente Claro, pode fica à citar. vontade, todos vieram aqui. Eu vou Saúde Plena, Sim. Órbita, que tem o nome hoje em Valadares, tem a Cidinha, tem a Trainer, eu falei, tem espaço para todo mundo. Porque eu acho que além do trabalho que a gente faz, eu acho que a conquista do aluno, a gente ter uma humildade de conversar, de saber levar o aluno, eu acho que isso é bem considerável nesse ramo. Então, é grande, tem muita gente, mas é bom que se às vezes não tem horário para nós aqui, indica o outro lá. Sim. Então, assim, eu acho que nossa área, por exemplo, tinha que trabalhar com um pouco mais de união. É uma mazela que você vê nessa área. Eu acho que sim. Eu acho que se tivesse mais união entre nós profissionais, eu acho que a gente poderia tá bem melhor. Né? Eu acho que o ramo fitness aí podia estar bem melhor. Eu acho que tem muita gente que às vezes deixa de fazer alguma coisa ou outra mesmo por essa desunião. Mas é um espaço que amplo e que tem mais espaço para quem quiser entrar aí, que é grande demais. E sobre esse mercado, eu vejo que é importante o proprietário do espaço ser um profissional de educação física. Estou muito certo ou estou muito errado? E se de fato isso tem uma relevância? Não, você está certo. Eu acho que ter um profissional de educação física... hoje a gente tem o meio do Pilates, que o pessoal entra como fisioterapeuta, né? Mas eu acho que ter um profissional de educação física é muito importante nisso aí, justamente para o crescimento da área. O pessoal entende. O pessoal acha que o profissional de educação física só vai lá, vai jogar bola, mas não, a gente estuda. A gente entende o corpo humano, tudo direitinho. Então, assim, não é só chegar lá e jogar bola, não. Eu acho que tem que ter essa questão do profissional para a coisa render, entendeu? E sobre esse cenário da educação física como um todo? Hernani, quando eu era pequeno, eu via que quando você via algum profissional de educação física, normalmente era o cara que dava aula em escola, normalmente aula de futebol, depois a escolinha de futebol, e não era muito visível, existia, óbvio, mas não era muito visível o profissional de educação física dentro das academias, que atuava dentro das academias, ter esse espaço. É lógico que as redes sociais hoje em dia ajudam, mas assim, e na época não existia, óbvio, mas assim, não era tão visível, não era tão reconhecido como é nos dias de hoje. O profissional de educação física, principalmente aquele que está inserido dentro de um espaço, dentro de uma grande academia, dentro de um grande estúdio, como é o seu caso, se tornou uma das profissões do momento, financeiramente falando, e até mesmo na questão de visibilidade. O profissional, igual você falou, era visto mais em escolas, em academia. E na academia, o personal trainer, no caso, ele era visto como o fortão. E não, se o cara não for forte, não. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o pessoal busca mais a saúde. Sim, exato. Né? Então, assim, e ajuda muito. A rede social ajuda muito, que não tinha antigamente, né? Então, ajuda demais isso aí. Então, hoje o pessoal busca mais a questão... Lógico que tem o pessoal que busca a parte, né, do corpo mesmo, mas tem muita gente que busca mais a saúde hoje do que... Então, eles olham mais isso aí. Então, dando essa prioridade para o profissional de educação física, vendo o reconhecimento do que o pessoal fez lá antes. Então, ficou bem bacana isso aí. Você que está todo dia no seu estúdio, como empresário e profissional de educação física, e tem contato também, imagino, com outros profissionais da área, qual que é o maior gargalo ou qual que é o maior erro que as pessoas cometem hoje, tanto para poder querer ganhar massa muscular ou para poder emagrecer? É o dia a dia, né? A rotina.
Tem muita gente que às vezes segue mais, agora a gente falou, mais a internet do que o profissional nisso aí. Tem pessoas que chegam até lá no estúdio mesmo, chega lá e fala assim, nossa, eu vi no TikTok, eu vi eu vi na... Eu falei, pô, é melhor você procurar um profissional adequado para isso aí, para te mostrar como você vai se alimentar melhor, como você vai fazer. Então o erro tá mais nisso aí. O pessoal procura mais a rede social olhando do que às vezes o profissional para buscar um ganho de massa, uma perda de gordura, entendeu? É mais difícil emagrecer ou ganhar massa muscular? É fácil emagrecer. Depois você dá aquela estabilizada. Mas o ganho de massa é bem complicado, dependendo do que... Porque envolve a questão de suplementação, alimentação, noite de sono, né? Dia a dia. Tem gente que... Então, é tudo isso. Então, é mais difícil você manter, você ganhar. Porque, às vezes, a pessoa chega para treinar e fala assim, nossa, perdi tantos quilos rapidão. Mas é muito fácil. Depois dá aquela estagnada, aí é mais difícil você transformar em massa. Mas eu vou te falando, segue uma rotina bacana aí, o pessoal, que o resultado vem. Sobre ser empresário nesse segmento, existe uma frase que eu acho que é um ponto pacífico e que serve, e que eu já ouvi de praticamente todos os empresários que eu conheço aqui de Valadares, que eu tenho mais relação um pouco mais próxima, de mais assim que são conhecidos, que empreender no Brasil é muito difícil. Qual que é o maior desafio de empreender nesse mercado fitness? Eu falo primeiro empreender porque quando eu saí, eu trabalhava para uma pessoa, né, no caso. Sim. Então, assim, eu não tinha essa noção de ser dono, de como que é. Então, assim, hoje, depois de 3 anos que eu tô começando, depois que a gente bate a cara na porta de alguma... Claro. Então, a gente tá aprendendo algumas coisas. E, cara, eu acho que cada dia que passa eu tenho uma dificuldade diferente. Que aí você tá ali, você fala assim, pô, tá bacana, mas aí do nada aparece uma coisa. E, então, assim, a gente tem que ir cada dia renovando. Mas é você seguir seu caminho, trabalhar com humildade e fé em Deus que dá certo. Durante muito tempo na sua vida você foi liderado. Hoje você é líder. Como é que é o Hernani Rezende líder? Tem cara de bravo, né? Não, por incrível que pareça, até minha esposa fala que às vezes eu tenho que ser mais firme. Sim. Eu tenho os meninos que trabalham comigo, os meninos eu gosto de graça. E quando eu tô lá, eu acabo sendo funcionário. Eu não fico apenas mandando ou fazendo. Então, eu trabalho com os meninos. Então, a gente até vezes que a gente... Tem vezes que eu paro para conversar com um aluno, para conversar a pessoa... Tem os meninos, o Lucas, o Thiago e o Arthur. O Lucas falou, vamos trabalhar, e não sei o quê. Então, assim, lá dentro eu trabalho como se fosse o funcionário. Sim. Então não tem essa coisa. Lógico, aí tem coisa que a gente vê lá dentro e tal. Eu converso, tento não ser muito... Eu não sou rígido, porque eu procuro deixar eles livres. Quando eu vejo alguma coisa que não tá certa, aí eu converso com eles. Mas isso, eu acho que isso é até bom, porque eu trabalhei assim. E quando você tá num lugar... Eu falo até no futebol. Quando você tá num lugar que você vai para trabalhar, fala assim, poxa... Eu tenho que ir. É ruim demais. Com certeza. Então, assim, eu sempre tive a liberdade, o Assis sempre me deu liberdade para trabalhar. Hoje eu dou essa liberdade para os meninos e o trabalho flui, entendeu? O trabalho dá certo. E quando não, vejo alguma coisa que tem que melhorar, eu converso com eles, mas procuro ser bravo, não. Eu acho que eu sou muito... Eles até brincam que a minha esposa é brava, que a Thaís é brava. Aí eu falo com eles assim, Thaís vai conversar com vocês. Aí eles falam assim, poxa, aí não, Thaís já aperta o negócio. Mas lá eu procuro ser muito maleável com as coisas, conversar bastante, né? Mais na amizade, mas eles entendem que eu tenho a lado profissional de funcionário e patrão, no caso, né? Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo empresário? O estúdio, né? Eu sempre tive essa vontade de ter o meu próprio espaço. E graças a Deus a gente tá aí nessa correria. A gente é o primeiro a dormir e o último a acordar. Desculpa, é o primeiro a acordar e o último a dormir. Então isso não tem... A gente não tem que reclamar, porque, graças a Deus, é assim que a gente trabalha e assim que está fluindo o estúdio. Então, esse é o maior
sonho mesmo que foi realizado até o momento. Aí os outros a gente vai buscando, né? O crescimento que já teve também, Sim. né? A gente tinha um espaço que era menor, a gente ampliou o espaço agora, né? Desse ano. Então, passando aí, a gente vai sonhando e vai buscando. Qual que é o grande sonho que você ainda almeja realizar sendo empresário? A minha esposa até ri, né? Eu sempre tive um sonho de ter um complexo esportivo. Eu falo dos meninos, eu conheço o próprio Cleitinho Santa Rita, Sim. que tem hoje o espaço dele. Não queria daquele tamanho, mas eu queria um espaço onde eu tenho a parte de musculação, futebol, que aí poderia agregar tudo junto ali. E eu acho que o maior sonho é esse. Mas mais pra frente Com certeza a gente pensa nisso aí. vai realizar. E, Hernani, pegando nisso que você acabou de responder, a nossa vida ela é feita de sonhos, né? E seja no campo pessoal, como você já teve, já alcançou com certeza, e principalmente no campo profissional, como você acabou de relatar. Eu acho que o mais interessante é que se você for andar em qualquer cidade do mundo, quando você estiver andando no centro dessa cidade, você sabe que se tem uma coisa que você tem em comum com alguém que você nunca viu de uma outra nacionalidade, é que ela tem um sonho igual você tem. Pode ser um sonho, com certeza será um sonho diferente, mas ela tem. Na seara profissional ou na seara pessoal. E a nossa vida ela é regada e ela é movida a sonhos. E eu costumo dizer que, às vezes, a vida como um todo ela é igual ao futebol, né? Você mais perde do que ganha. Mas a gente valoriza tanto as nossas vitórias porque nós sabemos o valor de uma vitória e o peso negativo que tem uma derrota. E sobre vitórias e derrotas, você conviveu muito com isso na sua vida como atleta. Continua vivendo, graças a Deus, com muitas vitórias na sua vida empresarial. Mas, tirando toda a sua trajetória como atleta profissional, eu imagino, e você que vai responder, que as duas vitórias mais importantes da sua vida aconteceram no dia 9 de dezembro de 2011 e julho de 2022. Por quê? Agora eu tô tentando lembrar essa data aí. Você vai ter que me ajudar nessas datas aí. 9 de dezembro, nascimento do seu filho. Ah, cara. E Tá. julho de 2022, nascimento do seu outro filho. Junho. Junho, Aí, perdão. ó, por isso que... Então, você falando assim, a gente já muda. Cara, quando o Miguel é o mais velho, quando o Miguel nasceu, eu morava fora. E justamente quando eu vim passar férias aqui, que eu conheci, ele tinha 6 meses. E o Miguel, aquela coisinha pequenininha, era diferente. E assim, eu não era o contato diário com ele que eu tinha. Eu tinha um contato mais de fim de semana, né? Por a gente... E o Miguel foi essa primeira experiência que também ajudou eu ter parado de jogar para eu ficar mais perto, Sim. né? Então, assim, o Miguel é um menino bom demais e você falando nessas datas, assim, se eu tivesse comentado, você fala do profissional, aí você me quebra. Minha esposa falou, você não vai lembrar dessas datas? Aí me quebra. Aí é com você. Então, assim, o Miguel é abençoado demais, é um menino muito bom, conversa, rapaz, pensa que um menino que conversa. Puxou o pai, não? Nossa, não, então, diferente, Eita. conversa pra lá. E é um menino muito simpático, a gente gosta disso, que é um menino muito educado, então, assim, pra vida ele vai ser bacana isso pra ele. E o Bernardo agora, né, o Bernardo, eu falo que eu não tive essa experiência que eu falei do dia a dia, mas do Bernardo eu tô tendo, e tem 2 anos que eu não durmo. Então, assim, mas eu falo com a minha esposa... Vive com sono, né? Não, porque o Bernardo acorda de madrugada. Sim. E eu não tive isso com o Miguel, porque o Miguel ficava, né, com a mãe dele. Então, eu não tive isso. E eu falo assim, cara, experiência fenomenal, porque você tá com ele, ele dorme com a gente na cama, né? A minha esposa falou, nós temos que tirar ele da cama. Eu falei, não, tira não, deixa ele aqui. Ela, mas você reclama que não dorme direito? Eu falei assim, mas tá bom, deixa ele aqui, que é a coisa mais gostosa que tem, cara, é que você acordar de manhã, ver ele ali. Então, assim, a minha realização, eu vou falar aqui, então, pra fazer me redimir, a primeira realização foi em 2015, meu casamento, em setembro. Fez vou com a esposa, tá certo. Aí veio depois os meninos, isso aí mas a primeira foi ela. E é Luz, falo que é bênção demais na minha vida. Thaís, ela mudou totalmente minha vida. A gente tinha um pensamento e juntou os dois. Sim. E aí ficou top. E eu acho que ela foi também o essencial para ter esse caminho de ter esses 2 filhos abençoados que a gente tem hoje.
E a nossa vida é feita de momentos. Logo, podemos classificar que a nossa vida ela é um livro de páginas positivas e páginas negativas. O melhor ou os melhores momentos da sua vida, positivamente falando, com certeza imagino que devem ter sido o seu casamento e, claro, os nascimentos dos seus filhos. Em contrapartida, qual foi o pior momento da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Tá. O pior momento ninguém sabe. Nem minha esposa eu acho que sabe. Só meu pai e minha mãe que ficaram sabendo. E na época ele até... Quando eu fui pra Tailândia, eu recebi o contato do empresário e tal. A gente tinha que ficar por conta. Então, Sim. assim... E depois que eu tive, que ele falou que ia me mandar pra África, eu falei, pô, pode ser uma oportunidade bacana e tal, contrato novo. E esse foi o pior, acho que foi o pior momento mesmo. E a gente, você fala como profissional Fique à no vontade. geral, né? No dia. E eu fui pra lá e quando aconteceu, eu parei em Uganda, porque eu ia parar em Uganda pra encontrar com o empresário. Só que eles me levaram para uma salinha, no caso, e perguntaram para mim por que eu tava fazendo lá. Eu não falava tão bem inglês. Sim. Só que eu tinha escrito papel, eu tô indo para isso, para ir para aquilo, só que eles não acreditaram. E aí eu fiquei 3 dias preso numa salinha, e eles não queriam acreditar e falaram comigo, eu tentava falar, pelo amor de Deus, deixa eu usar a internet para chamar o cara, porque eles não deixavam, deixa eu usar o celular e não queriam deixar. E eu, nessa época, foi o que eu senti mais medo mesmo, assim, que falei, eu vou morrer aqui, acho que esses caras vão deixar eu sair daqui não. Sim. E aí, nesses 3 dias que eu cheguei a pensar muito nisso aí, mas graças a Deus eu falei que ia voltar até pro Brasil, falei, vou mexer com bola mais, mas eu acabei voltando, tendo essa aí, eu conversei com meu pai falou, não, tenta lá, vai lá, e aí a gente levantou a cabeça, mas eu acho que esse é o momento que foi mais tenso mesmo na minha vida, que eu parei pra pensar muito e falar assim, pare família, pensa em tudo. Sim. Então, acho que foi mais... O resto, cara, eu acho que eu não vou falar, igual eu falei no início, eu não tenho nada a reclamar, não. Eu só tenho a agradecer, porque você falou, teve momentos bons, momentos ruins, mas os momentos ruins, os momentos bons acabam passando por cima dos ruins. Então, foi ótimo, foi tudo bom. Até hoje, tá? Minha vida é abençoada. Que bom. Amém. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Isso a gente não tinha combinado, não. Mas a graça é essa. Podemos ir? Vamos. Miguel. Uma palavra. Alegria. Bernardo. Futuro. Thaís Boechat. Meu amor. Estúdio Renan Rezende. Trabalho. Governador Valadares. Minha cidade. Esporte Clube Democrata. Só uma palavra? Gratidão. José Maria Pena. Até arrepiei agora. O pessoal falava. Saudoso. Pronto. Vamos falar que oportunidade. Edivaldo Soares. Foi o... Eu ia colocar oportunidade, falo uma oportunidade que ele me deu também, então foi um cara que me deu, então eu falo que ele é gratidão mesmo. Mamudão. Ali é... La Bombonera. Futebol. Tudo. Um jogo marcante. Democrata e Atlético 2007. Um jogo que você quer esquecer pra sempre. Cruzeiro e Democrata. Democrata lá em 7 Lagoas. Nós tomamos 7 lá. Foi verdade. Agora é o jogo do superestimado e o subestimado. O superestimado é aquilo que todo mundo já falou algum dia na vida. Não é isso tudo. Serve pra comida, carro, viagem, mulher, homem, cantor, música. E o subestimado é aquilo que você gosta, mas você vê que muita gente não gosta e você acha que mais pessoas poderiam gostar. Podemos ir?
Vamos lá. Uma comida superestimada, aquela que você não come nem pro resto, mas você vê que todo mundo come, menos você. Frango com quiabo. Ah, que isso. Eu não gosto, cara. Uma bebida, pode ser alcoólica ou não, tá? Bebida. Superestimada. Não superestimada, vamos lá. Ou não é isso tudo. Não gosto de gin. Boa, boa, boa. Um cantor ou cantora, grupo de qualquer gênero musical, superestimado ou superestimada. Revelação. Agora é o contrário. Mas antes, um jogador superestimado. Só me lembra, superestimada aqui. É aquele que não é isso tudo. Um jogador do Brasil superestimado. Superestimada. Não vai vir na cabeça agora. Qualquer um que você vê, você que já jogou, você fala assim, ah, não, esse menininho não é isso tudo. Não é nada disso que o pessoal fala. Pode ser de hoje? É. É de hoje, no caso? É, de hoje. Scarpa. Não acho, eu particularmente. Sim, um da Europa que joga hoje, que você fala assim, ah, não é isso tudo, não. Cara, eu esqueci o nome daquele cara do Manchester City, cara, que ele usa... Haaland? Não, o ponta lá, Grealish, o cabelinho. Isso, com a panturrilha do tamanho É. dessa TV aqui. Tem muita gente que fala, mas eu não vejo. Agora é o contrário. Uma comida subestimada. Aquela que na sua roda de amigos, família, só você gosta, você vê que todo mundo torce o olho. Feijão. Ah. Uma bebida subestimada. Só você toma. Na sua roda de amigos, família. Só eu? Não tem, não. Ou que você vê que a galera toma, mas não. É tão gostoso que você acha que a galera poderia tomar mais. Caramba, velho. A gente fala que é ruim, mas é a Coca-Cola, né? Mas eu não... Boa, boa. Um cantor, cantora ou grupo musical de qualquer gênero subestimado. Caramba, eu mudei o negócio, né? Subestimado é o que é o top, né? Que você vê que muita não, gente põe não... um Revelação aí, que eu gosto de Revelação demais. Tá. Aí você me quebrou. Aí é o subestimado. É. E qual que é o superestimado? Só pra poder completar. Uma banda, um cantor, que você fala, nossa, eu não escuto isso nem por reza. Luísa Sonza. Ah, boa, gostei. Quando fala Anitta, Luísa Sonza, eu fico Nossa, feliz que eu concordo. Defina essa conversa com uma palavra. Show. Viu que ia valer a pena pra você vir e não ia ser problema? Falei que isso que era Mas você tranquilo. coloca a gente saia junto. Não! Que isso, senão ninguém vai querer vir mais. Não, foi bacana, top. Eu acho massa isso. Hernani, muito obrigado. Foi uma honra poder eternizar a sua história, não só como ex-atleta profissional e que realizou um sonho de milhares de crianças, mas ao mesmo tempo como empresário, como pai, como filho, como marido. Foi uma honra, sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu Muito que obrigado. agradeço a oportunidade. É a primeira vez que eu participo assim e achei que ia ser mais fechado, Difícil. mas tá bom. Foi ótimo e se precisar, pode chamar que a gente vem bater o papo de novo. Obrigado. Tamo amigo. junto, Renan. Eu que agradeço. Estúdio Renan, Hernani Rezende. Foi uma honra. Obrigado mais uma vez. Qualquer dia desse eu vou lá no seu estúdio. Eu já Deus falei quiser. que não tem peso pra Não, você. quem você dera. Tá muito forte, mas pode ir que a gente dá um jeito Quem lá. dera. Vai eu e o Little Nego. Cara, não... Você nem sabia que era Não, meu irmão, né? Fala com ele. Não sabia, ó. Eu falei, fala assim, ó. Uma palavra, Little Nego. Espetacular, cara. Eu não tem lógica esse O que cara. é aquilo que ele fez na sua festa lá de aniversário do estúdio? Cara, só de eu olhar pra ele eu começo a rir. Era pra gente ter uma participação juntos no negócio, ele conversar. Mas eu não conseguia porque olhar pra ele assim eu falava, não dá. Defina o Little Nego uma palavra. Não, fenômeno. Boa. Obrigado mais uma valeu. vez. Hernani e o Resenha Cast vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.